As constelações familiares são um teatro? O que vocês acham? Também quero a participação de vocês nisso, para quem já teve contato. As constelações familiares são representação de um teatro? Eu combino com as pessoas, quando a gente vai fazer uma constelação, de eles representarem desse ou daquele jeito? É assim que funciona? Mas você sabe, né, que quando eu comecei no trabalho de constelação, eu achava aquilo muito esquisito. Eu falava, puxa vida, esse negócio foi combinado, não tem condição. Até eu fazer minha primeira representação. Quando eu fiz a minha primeira representação, eu percebi como que é forte aquele sentimento, né? Aquela sensação que a gente tem no campo. Mas quando eu experimentei o campo pela primeira vez, uma menina, era uma moça, uma jovem, que tinha acabado de se casar, e ela estava querendo melhorar a relação dela no casamento, porque na verdade ela não conseguia assumir a casa dela. Ela casou, tinha casa, mas ela não estava conseguindo ir para casa dela. Toda hora que ela podia estava na casa dos pais ainda. Então é aquela coisa, né? Eu casei, mas eu não me separei do meu, eu nasci, mas eu não cortei meu cordão umbilical, né? Mais ou menos isso. Então, ela me pediu para. Aí o terapeuta pediu para ela escolher uma representante para representar apenas ela. E ela me pediu para representar. E eu fui lá para o meio do círculo, né, de pessoas, que é um círculo de pessoas, para quem nunca viu. É um círculo de pessoas que estão ali todas em função de uma experiência, né? E eu fui lá para o meio e nunca tinha feito aquilo na minha vida, não sabia do que se tratava, mas eu sou meio sem vergonha, né? Eu fui. E de repente eu começo a segurar minha barriga, porque eu estava sentindo como se eu tivesse com cólica. E eu imediatamente imaginei que, puxa vida, será que eu tô no meu ciclo e será que eu vou que isso vai acontecer aqui agora na frente desse povo todo? E segurei a barriga inocentemente, não percebia que aquilo não era comigo, sabe? E de repente o terapeuta fez a seguinte pergunta para aquela cliente: Você sofreu um aborto? E a resposta dela, para minha surpresa absoluta, foi sim. Uau! Então aquilo me fez perceber que não era de verdade um teatro de jeito nenhum, que aquilo era uma percepção do campo. O campo estava perceptível ao meu corpo. Eu me entreguei e consegui percebê-lo, né? Ok. Tem um autor que estudou muito a telepatia e chamou esse campo de campo mórfico ou morfogenético. E é um autor em que o Hellinger, né, que é o autor das constelações familiares, se apoia para para entender melhor esse campo de forças, né? Aqui não tem a ver com as crenças e a gente trata de não mexer nessas crenças, Lauriene, porque a gente sabe que isso é muito pessoal e as constelações não querem exatamente mudar nada disso. Mas o que as constelações ensinam é que eu posso dizer que eu ganhei demais com as constelações, sabe, pessoalmente, foi trazer esse equilíbrio na ordem das relações, esse equilíbrio na forma de olhar para as pessoas. Eu aprendi muito a diminuir meu julgamento. A gente respeita a fé de todo mundo, não é isso, as constelações não querem mexer nisso, mas a gente adquire outros ganhos com o trabalho de constelação, sabe? Eu cada dia mais tenho pensado que a gente ir para uma constelação sozinha uma vez só é pouco para a gente compreender a dimensão desse trabalho. Portanto, nós estamos diante de percepções assim da nossa vida do dia a dia, gente, exemplos para contar. Eu tenho uma memória meio curta, sabe? E não tenho assim de cara muitos exemplos, mas a gente sabe que, nossa, tem muita gente que já se beneficiou desse campo, que já se beneficiou desse trabalho, e cada dia mais eu tenho exemplos disso na minha prática diária, né?
no consultório, como médica, também como coaching, que eu pratico coaching sistêmico fenomenológico, que é esse que me habilita a usar as ferramentas da constelação no trabalho de coaching. Isso me ajuda demais, porque muitas vezes aquilo que está prendendo a pessoa, aquilo que está dificultando a pessoa de ir para frente, está impedindo ela de olhar para o futuro, de projetar-se. Então ela precisa dar um passinho atrás. E o coaching, o trabalho de coaching não é um trabalho de olhar para trás, é um trabalho de olhar para frente. Mas muitas vezes a constelação nos dá essa possibilidade da gente dar uma chegadinha ali, verificar o que é que pode ser remodelado, pode ser ajustado, para a gente dar um passo grande à frente. E muitas vezes eu escuto pessoas dizerem assim: nossa, depois que eu fiz a constelação, o meu trabalho terapêutico deu um salto. Isso é muito comum também.